Nós estamos orando com os Salmos. E eu quero convidar você a acompanhar essa reflexão, tendo a sua Bíblia em mãos, aberta no Salmo de número 11. O Salmo que traz uma mensagem muito especial. E eu quero dizer para você que está me ouvindo nesse momento: corra para Deus, porque Ele é um forte refúgio e nele a paz. Sem sombra de dúvida, a paz. O Salmo 11, ele é uma resposta de Davi diante de tudo que ele havia passado, quanto aquelas perseguições, maldades praticadas por pessoas ímpias, não só contra ele, mas contra o seu povo que ele tanto ama. Contudo, o Salmo 11 não é uma resposta de Davi a Deus, um lamento a Deus, não. É uma resposta dada aos muitos conselheiros que ele tinha, homens que eram seus amigos verdadeiros, servos leais, mas que, infelizmente, eles não eram como Davi. Eles não eram homens segundo o coração de Deus, não tinham a mesma fé e confiança de Davi. Isso mostra que é verdade. Cada pessoa responde de maneira diferente aos desafios, às fraquezas, às dificuldades que a vida impõe a cada um. E cada um dá uma resposta particular. Davi, ele teve fé e esperança. Os seus conselheiros, desespero, pânico. Pessoas especiais, e olha que interessante, e pessoas bem intencionadas sempre nos darão conselhos, mas não necessariamente esses conselhos têm origem em Deus, e por isso são bons. Geralmente, eles não têm origem em Deus caso sejam dados pela pessoa em momento que ela esteja enfrentando dificuldade. Os conselheiros de Davi, esses muitos homens que andavam ao lado dele, o assessoravam, eles estavam em pânico e com medo, muito medo, por sinal. E, consequentemente, os conselhos que eles davam estavam sujeitos àqueles sentimentos, estavam contaminados pelo medo e pelo pânico. Veja só, é exatamente isso que acontece hoje em dia, em que as pessoas em nossa volta são alimentados por programas jornalísticos sensacionalistas que têm uma única missão, que é implantar o medo e o terror na mente das pessoas. E aqueles que assistem passam a viver com medo, passam a viver com angústia e tendem a aconselhar os outros sem sequer refletirem naquilo que estão falando. Elas até têm boas intenções, mas só boa intenção não basta. A história humana já provou que as piores desgraças do mundo foram cometidas por pessoas que tinham as melhores das intenções. No caso de Davi, o autor desse salmo, seus conselheiros estavam desesperados. Contudo, quando encontraram Davi, Davi estava em paz. Davi tinha uma relação íntima com Deus e por isso nada abalava a paz daquele homem. Circunstâncias negativas até tiravam o sossego dele, como tiram o meu e o seu também. Suscitavam dúvidas, davam medo, como dá em mim, como dá em você também, mas rapidamente o seu estado de tranquilidade era restabelecido, porque a paz que Davi tinha não era um sentimento passageiro. Assim como a felicidade, a paz, ela é um estado de espírito. Davi, ele não tinha paz, ele vivia em paz. Como ensinou Bonhoeffer uma vez, Deus deseja que aqueles que o temem passem bem. E passar bem é sentir paz, é sentir segurança em Deus. O Salmo 11, ele é um dos vários salmos, 7, na verdade, que são reconhecidos como salmos de confiança. E eu ouso dizer para você, de vez em sempre, todos nós precisamos recorrer a esse salmo e orar a Deus do mesmo jeito que Davi orou. Nós precisamos ter confiança de que tudo vai ficar bem, ter confiança de que tudo vai dar certo e ter confiança de que Deus vai nos dar a resposta certa para a nossa demanda.
O nosso desafio é: continue orando, pois Deus continua ouvindo. Davi demonstrou que ouvia duas vozes em meio ao caos que ele enfrentava. Uma voz aconselhava ele a fugir, e a outra motivava a clamar por fé. Adivinha você, qual das duas coisas ele fez? Será que Davi desesperou? Será que ele se trancou em casa com medo de tudo e de todos em sua volta? Será que ele fugiu para longe, se isolou de pessoas especiais que nunca devemos nos isolar delas? Não, de jeito nenhum. Sabe o que Davi fez? Ele decidiu colocar a sua confiança em Deus, somente em Deus. Mas e você? Em quem ou em que você tem depositado a sua confiança nesse momento de crise? Em governantes? Em vacinas milagrosas? Em jornalistas pretensiosos? Ou talvez em religiosos muito mais preocupados em lucrar com o caos? Eu quero só te lembrar do que diz um outro salmo, Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. E diz assim o salmo ainda: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono, enquanto dormem. Em que você tem depositado a sua confiança? Em que você tem se refugiado nesses tempos que nós enfrentamos? A Bíblia, ela deve ser o nosso manual de vida nos tempos bons, mas também nos tempos de dificuldade. Então, deixe-me dizer para você algo muito claro que o Salmo 11 nos transmite. Desligue mais os equipamentos eletrônicos. E ligue-se mais à palavra de Deus. Feche mais aquilo que só traz notícia ruim e tragédia. E abra mais a Bíblia, porque ela sim está repleta de boas notícias. Ouça menos pessoas e seus conselhos assustadores. Ouça mais a Deus no silêncio da oração. Assim como Davi, deposite a sua confiança não nas bênçãos de Deus, mas no Deus das bênçãos. Não confie só naquilo que Deus faz, mas confie no Deus que faz. E nunca confie dependendo de, mas confie apesar de. Delino Marçal, que é um cantor gospel brasileiro, ele poetizou muito bem essa ideia, ele captou essa ideia e colocou em uma canção em que ele intitula Deus é Deus. Nessa canção, ele disse: minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele e mais ninguém. A Deus seja o louvor. E ele completa: se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele é Deus. Se a porta abrir, ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. E se a doença vier, ele é Deus. E se curado eu for, ele é Deus, porque se tudo der certo, ele é Deus, mas se não der, ele continua sendo Deus. E por isso ele explode no louvor e diz: eu não adoro pelo que ele faz, eu adoro pelo que ele é. Haja o que houver, sempre será Deus, porque Deus é Deus. Confie em Deus e em sua soberania. Falta de confiança é uma enfermidade emocional e sempre que estivermos doentes, nós precisamos recorrer à medicação, a medicamento. Os salmos são esses remédios para a nossa alma e pelo menos 7 deles visam nos dar confiança, curar a nossa falta de confiança em meio às dificuldades. Então, hoje, comigo, ore o Salmo 11 exatamente como fez Davi. É um salmo curto, que primeiro Davi começa com uma afirmação que resume todo o salmo. Está no versículo 1. Eu me refugio no Senhor. Ou em outra versão, Deus é o meu refúgio. Não um refúgio qualquer, Deus é uma fortaleza
absoluta e impenetrável, onde nós estamos plenamente seguros. Embora houvesse muito o que temer em sua volta, simplesmente Davi optou por nada temer, pois ele depositou a sua confiança em Deus. Assim como minha vida é a sua, há muito o que temermos em nossa volta no atual momento, mas é uma decisão que se toma. Em meio a muito o que temer, nós não termos nada a temer. Como? Depositando nossa confiança em Deus. Repara o detalhe dessa primeira parte do versículo. Deus é o único refúgio para os seus filhos, não existe outro. Só Deus, eu vou repetir isso. Deus é único, não pessoas, não instituições, não medicamentos, não cientistas, não governantes, não coisas. Deus, somente Deus. Deus é o nosso único refúgio. Você entende isso? Davi, sim. Davi entendeu. Os conselheiros dele, não. Tanto que eles vêm para Davi e aconselham ele: Davi, fuja, desapareça, vá para os montes como um pássaro. Por isso, Davi questiona eles. Olha a sequência do versículo. Como, pois, vocês me dizem, foge para o monte como um pássaro? Eles não entendiam que quem tem Deus não foge. Aliás, fugir para onde? Se nós estamos no único lugar seguro da terra, que é a presença de Deus, não há para onde fugirmos. Nós devemos permanecer, porque Deus nunca premia a covardia de um filho seu, nunca. Veja só, se Davi tivesse fugido, se tivesse ouvido aquele mau conselho, veja o que tinha acontecido com ele, versículo 2 e 3. Pois os ímpios, os inimigos, eles armam o arco e põem a flecha na corda para atirar de surpresa contra os retos de coração. Quando os fundamentos são destruídos, o que o justo pode fazer? Davi está dizendo que fugir seria mostrar falta de fé e fraqueza espiritual, seria destruir os fundamentos da sagrada palavra de Deus, quanto a confiar no Senhor, a descansar no Senhor. Os ímpios, os maus, eles estão à solta, estão em nossa volta, apenas esperando o momento de sairmos do refúgio que é a presença santa de Deus, para assim nos atingir. Sair da proteção na presença de Deus, especialmente nesta época, não é uma opção, pois nos coloca como alvo certo dos nossos inimigos. Em um mundo cheio de incertezas, fique com a única verdade absoluta: Deus é o nosso único refúgio, permaneça nele. Dizem popularmente algo que se encaixa muito bem a essa história, que cada macaco deve ficar no seu galho, pois macaco que muito pula quer levar chumbo. Isso parece muito verdadeiro, especialmente na lógica de Deus. Em meio ao que vivemos, queridos, sossegue em Deus. E assim, cale os seus inimigos. Em Deus, eles não têm qualquer poder sobre nós. Por mais que eles tentem, eles não têm poder, eles sequer conseguem nos ver, porque em Deus nós estamos totalmente protegidos. Aliás, falando em animais, Deus sempre usa figura de animal para demonstrar como ele se importa conosco. Ele vai dizer, por exemplo, no Salmo 91, ele se coloca como uma águia quando o assunto é nossa proteção. Por isso ele diz: Ele te cobrirá com suas penas e debaixo das suas asas você ficará seguro. Às vezes, Deus se coloca não como uma águia, mas como uma galinha, nos aconchegando a si. Mateus, ele registra um momento desse, quando ele diz, na fala triste de Jesus: quantas vezes eu quis ajuntar vocês como meus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, a águia que nos protege, que a tudo vê, a galinha que coloca os seus filhos debaixo das asas. Não perca a oportunidade de estar protegido em Deus.
Confie nisso. Corra para Deus, porque nele você encontra paz, nele você sempre será acolhido e sempre será protegido de tudo e de todos. Depois que Davi fez essa observação, ele clama a Deus enaltecendo que é uma fé verdadeira. E isso só faz quem confia em Deus em meio às tormentas. Observe o versículo 4. O Senhor está no seu santo templo, o trono do Senhor está nos céus, seus olhos estão atentos e suas pálpebras examinam os filhos dos homens. Davi, ele está reconhecendo a completa transcendência de Deus, superioridade de Deus, soberania de Deus, que habita e reina desde os céus. Mas olha o que eu vou te falar: mesmo Deus habitando nos céus, ele se importa conosco, vendo e agindo em tudo que acontece com a nossa vida enquanto estamos aqui na terra. É o mesmo que Abacuque foi dizer depois no capítulo 2, mas o Senhor está em seu santo templo, por isso ele vê tudo, então diante dele fique em silêncio toda a terra, ou em outra versão, cale-se toda a terra. Calar-se diante de Deus é importante. Parar o pânico, parar a correria, parar o desespero. Ei, sossega um pouquinho. Deus está te vendo. Deus sabe o que você está passando. Ele conhece o começo, o meio e o fim. Ele sabe todas as coisas. Então, pare um pouquinho. Sabe por quê? Porque no silêncio, nós ouvimos a Deus e ele se torna mais relacional, mais íntimo, mais próximo de cada um de nós. Talvez você esteja muito agitado e por isso não tenha ouvido a voz de Deus, porque ele está sussurrando aos seus ouvidos. Pare um pouco, respire fundo, saiba que nesse exato momento, enquanto você me ouve, Deus está te vendo, Deus está te examinando e atento a tudo que você esteja passando. Confie nisso. Os olhos de Deus veem tudo. O versículo 5 prova isso. O Senhor prova o justo e o ímpio, mas ele odeia o que ama a violência. Deus prova a todos sem exceção, filhos ou não. Essa é a maior retribuição severa dada por Deus aos maus. Qual retribuição? Ser odiado por Deus, ou abominado, que é o que a palavra significa. E quem é odiado por Deus? As consequências são severas e, infelizmente, eternas. Olha o que diz no verso 6. Ele fará chover brasas de fogo e enxofre sobre os ímpios. A parte que lhes cabe será um vento abrasador. Essa é a perfeita definição de inferno e inferno para sempre. Que triste para eles. Entretanto, os filhos de Deus, os que se refugiam nele, a retribuição é oposta. E ele termina o salmo contando, versículo 7, porque o Senhor é justo, ele ama a justiça, e os que são retos verão o seu rosto, a sua face. Como disse a Fanny Crosby, aquela mulher cega, compôs tantos hinos que a gente tem no cantor cristão, e face a face vê-lo-ei, de graça salvo cantarei, porque Deus é a própria justiça. Os que se refugiam em Deus aqui habitarão com ele para sempre lá na glória, lá no céu. Aqui nós o vemos pela fé, mas lá o veremos como ele é. Face a face receberemos o seu abraço, porque ele é o nosso refúgio e aguarde esse momento de nos encontrar. João entendeu isso de um jeito tão maravilhoso que ele vai dizer: pois sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. O prêmio de se refugiar em Deus é o privilégio de se encontrar com ele pessoalmente e em breve, na glória. Confie nessa verdade, hoje mesmo, e corra para Deus. Ele é o seu forte refúgio, e nele a paz, aqui nessa terra e na eternidade. Se você confia nisso, se você crê nessa verdade,
Eu quero que você feche seus olhos e, mais uma vez, ore comigo. Ore com o Deus que a tudo vê e a tudo cuida. Obrigado, Deus, porque o Senhor é o nosso forte refúgio, seguro, bem presente. Obrigado porque o Senhor habita os céus e ao mesmo tempo está conosco, olhando e cuidando de todas as nossas dificuldades. Remove, Deus, o medo, o pânico, a falta de confiança e tantas vezes a falta de fé que nós temos em meio àquilo que acontece em nossa volta. Renova dentro de nós a esperança de que vai ficar melhor, de que dias melhores virão e que o Senhor há de cumprir a sua boa obra sobre nossas vidas, atendendo ao nosso clamor. Ensina-nos a confiar no Senhor e a correr buscando refúgio somente no Senhor. Obrigado, Deus, pela paz que só o Senhor é capaz de nos dar. E por isso te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.